Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo e hoje para falar de um tema um tanto quanto delicado, que é o tema do dízimo. O dízimo, apesar de ter já bastante tempo na igreja, ele ainda é muito incompreendido. Muitas pessoas têm dúvidas, inúmeras dúvidas acerca do dízimo, e o objetivo aqui é esclarecer algumas dessas dúvidas, falar o que é o dízimo, a sua importância na igreja e esclarecer algumas dúvidas que comumente as pessoas têm sobre o dízimo. Então eu começo de imediato já respondendo à pergunta: o que é o dízimo? O dízimo é uma contribuição sistemática dos fiéis. Por que sistemática? Porque o dízimo precisa ter essa consistência, essa fidelidade periódica, e isso vai ajudar com que a igreja possa contar com esse elemento que é fundamental. Por isso, uma das definições do dízimo é de uma contribuição sistemática dos fiéis, que eles possam todos os meses fazer a sua contribuição, porque a igreja conta com esse recurso para sua manutenção, como vamos ver daqui a pouco. Depois, é importante esclarecer que por meio dessa contribuição, cada comunidade ela assume corresponsavelmente com a sua sustentação e a sustentação da própria igreja. Essa contribuição pressupõe que a pessoa já tenha essa consciência da evangelização, que são pessoas comprometidas com a evangelização. Por isso que o dízimo deve ser uma contribuição sistemática dos fiéis. Então, como é que esse sistema de contribuição sistemática que acabei de dizer, ele funciona? O dízimo ele tem as seguintes características. Primeiro, relacionado com a experiência de Deus e com o amor fraterno. Então, esses dois elementos são muito importantes, a experiência de Deus e o amor fraterno. A pessoa que é dizimista, ela mostra que ela fez essa experiência de Deus e que ela tem esse amor fraterno. Depois, é um compromisso moral dos fiéis com a igreja, porque ele exprime o sentido de pertença à igreja. Outro dado é fixado de acordo com a consciência retamente formada dos fiéis. E depois, como eu havia dito lá no início, é sistemático e periódico. E é um compromisso de fé, ele está relacionado com a experiência de Deus. Quando nós falamos do dízimo, vale lembrar que o dízimo ele tem fundamentação bíblica. Então eu selecionei aqui algumas das fundamentações bíblicas, mas antes disso eu quero lembrar que o dízimo, ele no Antigo Testamento nós encontramos uma vasta citação sobre o dízimo, mais de 50 citações, a maioria delas no livro do Levítico, mas em várias partes do Antigo Testamento nós encontramos citações sobre o dízimo, diferentemente do Novo Testamento. No Novo Testamento, quase não encontramos referência ao dízimo. São aproximadamente 9 ou 10 referências ao dízimo e com uma conotação bem distinta do Antigo Testamento, como vamos ver daqui a pouco. Lembrando que no Antigo Testamento, o dízimo, ele tinha característica de imposto, de tributo, de obrigação, porque a igreja e o Estado, elas eram uma coisa só, estava muito atrelada. Então, se pagava o dízimo como se paga um imposto qualquer.
depois você teria benefícios do Estado relacionado ao dízimo que você pagou. Então era uma espécie de imposto. Por isso que essa insistência na contribuição do dízimo que nós encontramos no Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento, aonde a característica agora é outra. No Novo Testamento, essas poucas referências que se fazem do dízimo, ela tem outra conotação. Ela tem a conotação de oferta, ela tem a conotação de contribuição, de partilha, de solidariedade, de compromisso com a comunidade, diferentemente lá do Antigo Testamento, que era um imposto, que era um tributo que as pessoas pagavam. Eu selecionei então aqui algumas referências do Antigo Testamento que fogem um pouco dessa conotação de tributo, como por exemplo, fonte de bênçãos. Nós encontramos lá no livro do Levítico, que é o livro que mais faz citações sobre o dízimo, que o dízimo é uma fonte de bênção na vida daquela pessoa que é dizimista. E essa fonte de bênção vai estar reforçada também lá no Salmo 24, versículo 1. Depois também, outra referência que foge à conotação de imposto, nós encontramos no livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e versículo 14. Ali nós temos um reconhecimento de que tudo vem de Deus. A partir do momento que você tem essa consciência que tudo que você tem não é só por mérito seu, porque os méritos seus também são dons de Deus. Então tudo que nós temos não nos pertence, pertence a Deus. E se pertence a Deus, quando você contribui com o dízimo, você está manifestando um gesto de reconhecimento de que tudo que você tem, tudo que existe, pertence a Deus. Um outro procedimento, agora nós encontramos lá no livro do profeta Samuel, no capítulo 2, versículo 19, e também no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, 6 a 14, o sentido de gratidão. Agradecer a Deus por tudo o que Ele nos tem dado. Então aí, como dízimo, a gente dá o melhor de nós, devolvendo para Deus uma parte das infinitas graças que Deus nos concede. A primeira referência que nós encontramos sobre o dízimo está lá num dos primeiros livros da Bíblia, que é o livro do Gênesis, lá no capítulo 14, do versículo 17 ao 20, nós encontramos uma referência direta, explícita e uma das primeiras sobre o dízimo que nós temos na Bíblia. Após receber a bênção de Melquisedeque, Abraão decide dar-lhe o dízimo de todos os seus despojos oriundos de suas vitórias. O sentido de gratidão também. Então ele decide dar o dízimo em troca das coisas que ele obteve, das conquistas, das coisas que Deus lhe concedeu. Então esse sentido de gratidão também está presente aí no livro do Gênesis. Trazendo então para a nossa realidade, é bom também nós sabermos que o dízimo tem as suas dimensões. O dízimo até um certo tempo, ele era destacado, inclusive no primeiro documento da CNBB, as 3 dimensões do dízimo, que agora são 4 dimensões, elas são muito parecidas, né? Que é a dimensão religiosa, a dimensão missionária e a dimensão social. E agora, com o documento 106 da CNBB, nós temos 4 dimensões do dízimo. A dimensão religiosa continua, mas temos agora também a dimensão eclesial, a dimensão missionária também continua e a dimensão caritativa. Então são 4. Dimensão religiosa, dimensão eclesial, dimensão missionária e dimensão caritativa. A partir dessas 4 dimensões, nós começamos a entender melhor o dízimo, a razão do dízimo, por que a igreja tem o dízimo. Então, a primeira dimensão, que é a dimensão religiosa, está relacionada à questão
da nossa relação com Deus, como o próprio termo diz, né? Então, nós que somos pessoas religiosas, que temos uma religião, que manifestamos uma religião, nós temos obrigação com o dízimo. Então, dentro da questão religiosa, a consciência religiosa, nós sabemos que a igreja tem despesas religiosas, né? Bom seria se viesse um anjo do céu e ele suprisse todas as necessidades que a igreja tem. Muitas vezes o fiel vem para a igreja e ele não imagina que a luz que ilumina a igreja tem um custo no final do mês, que a água, que para a limpeza da igreja, manutenção e tantas outras utilidades tem um custo no final do mês, que toda a limpeza da igreja tem um custo, que a igreja tem um quadro de funcionários com folha de pagamentos, como qualquer outra empresa, que tem um custo altíssimo todo final do mês. Que tem a manutenção, a compra de paramentos, a compra de objetos religiosos, de hóstia, de vinho, dos vasos sagrados, que são caríssimos vasos sagrados, enfim, toda essa beleza que nós vemos na igreja, ela tem um custo financeiro. E isso, a maior parte, vem do dízimo, não são só doações. Então, isso é coberto pelo dízimo. Então, essa dimensão religiosa do dízimo, ela vai suprir essas necessidades da igreja. Depois, a dimensão eclesial. A dimensão eclesial está relacionada à questão da vivência, da consciência de ser igreja. Você vai ajudar a manter essa igreja. Depois, a dimensão missionária. Permite também a consciência da partilha com outras comunidades. Sejam comunidades da mesma paróquia, sejam outras paróquias, sejam missão em alguma região do país, do Brasil, que carece do envio de missionários, ou então de um trabalho missionário mais arrojado, como a região norte, que é tão carente na área missionária, ou então a missão adigentes, que é a missão fora do Brasil, em outros países, como por exemplo agora com a grande tragédia lá na África, já regiões da África, de países da África tão sofrido, que necessita de ajuda da igreja do Brasil. Então o envio de recursos para lá, da igreja no Brasil, essa faz parte da dimensão missionária. Quando a igreja envia um recurso para lá, para outros países que necessitam, essa é a dimensão missionária do dízimo. E depois a dimensão caritativa dentro da própria paróquia, os trabalhos sociais que a paróquia tem. Muitas vezes a comunidade não tem noção dos trabalhos sociais que a paróquia faz, de cesta básica, de assistência a moradores de rua, de ajuda a outros necessitados, de ajuda a famílias necessitadas, de cestas básicas, de outros materiais que precisam e que a igreja sempre é solidária. Sai de onde? Sai da dimensão caritativa do dízimo. Então todas essas dimensões são supridas com a fidelidade, com a ação sistemática da contribuição com o dízimo. Depois disso, eu queria trazer agora algumas questões que comumente a gente ouve, sempre que eu dou palestras sobre dízimo em paróquias, dioceses, surgem muitas questões sobre o dízimo. Eu selecionei aqui 20 questões que são muito comuns da gente ouvir. Eu vou responder cada uma delas rapidamente, assim, de uma forma bem sucinta, que pode esclarecer também uma dúvida que você tem, ou que você pode esclarecer outras pessoas também sobre o dízimo. Então vamos lá. Primeira questão que a gente ouve muito, né? Com quanto eu devo contribuir com o dízimo? A questão da quantidade, a palavra dízimo, ao pé da letra, ela significa 10%, 10% daquilo que você ganha. Mas a igreja nunca disse que você tem que contribuir com 10%, porque o mais importante é a fidelidade e não tanta quantidade que você contribui. Então você contribui com aquilo que você pode, aquilo que está dentro do seu ganho, aquilo que está dentro do seu orçamento. Importante que você seja fiel, todos os meses você contribua. Mas a quantidade é você que determina de acordo com a sua consciência. Outra pergunta: como devo dizer pagar o dízimo, devolver o dízimo, contribuir com o dízimo?
Olha, a primeira coisa que eu digo para você, não é pagar o dízimo. Você não está pagando nada. Não é um carnê de uma loja que você tem, que todos os meses você tem que pagar a mensalidade, senão você perde o produto, enfim. Não é isso, não é uma relação mercantilista. Então, nunca use a palavra pagar o dízimo. Apesar de que a maioria das pessoas ainda utilizam a expressão pagar o dízimo, dízimo a gente não paga, dízimo a gente devolve, dízimo a gente contribui. Então você pode dizer a palavra contribuir, devolver, partilhar, mas nunca pagar. Risque essa palavra do seu vocabulário quando você referir a dízimo. Com dízimo você não está pagando nada porque as coisas de Deus não se pagam. É graça. Outra pergunta comum de ouvirmos. Para onde vai o dízimo? Eu já respondi em parte isso, né? Mas o dízimo ele vai para aquelas 4 dimensões. Muita gente pensa que o dízimo vai para o padre. Se fosse assim era muito simples. O dízimo não vai para o padre. O dízimo é uma contribuição que você dá para suprir as necessidades da igreja naquelas 4 dimensões. A dimensão religiosa, a dimensão eclesial, a dimensão missionária e a dimensão caritativa. Outra pergunta, a paróquia precisa prestar contas do dízimo que arrecada? Precisa. É importante prestar contas. É importante que todos os meses tenha um balanço de quanto arrecadou-se naquele mês com o dízimo, quanto foi que a comunidade contribuiu e também os gastos que a comunidade teve, para que as pessoas tomem consciência disso. Então, uma prestação de contas simplificada, um balancete sintético do dízimo, o que arrecadou e onde que foi gasto. Então, é importante, sim, prestar contas do dízimo. Outra pergunta, dízimo e coleta, é a mesma coisa? Se eu dou na coleta, já estou contribuindo com o dízimo? Não. Dízimo é uma coisa, coleta é outra coisa. Coleta é esmola. Coleta, você dá quando você pode, coleta, você dá quanto você pode, é espontâneo, não exige um compromisso. Agora, dízimo, não, dízimo exige um compromisso. À medida que você se filiou como dizimista, a igreja conta com aquela sua contribuição todo mês para pagar as contas que ela tem e suprir as dimensões. Então, dízimo é uma coisa, coleta é outra. O fato de você contribuir na coleta não te deixa, não se exime da contribuição com o dízimo. O dízimo é importante que você faça. São 2 coisas diferentes. Evite colocar o dízimo na coleta, porque coleta é uma coisa, dízimo é outra. Outra pergunta, os agentes de pastoral não precisam ser dizimistas? Vocês sabiam que boa parte dos nossos agentes de pastoral não são dizimistas? Uma confusão que acontece porque as pessoas dizem, eu já sou coordenador de uma pastoral, eu já dou catequese, eu não preciso ser dizimista. Claro que precisa. Aí que você vai dar um exemplo para a comunidade. Então, o fato de nós sermos agentes de pastoral também não libera de sermos dizimistas. Nós devemos ser dizimistas e dar o exemplo, estar à frente, mostrando quão importante é ser dizimistas. Então, aqui fica um recado para você, agente de pastoral, que ainda não é dizimista. Seja dizimista, seja exemplo na sua comunidade. Outra pergunta, o padre também precisa ser dizimista? O que vocês acham? O padre recebe as côngruas. Se ele recebe as côngruas, ele tem também que ser dizimista. Então, o padre precisa ser dizimista. Geralmente, nas congregações religiosas, os padres, eles não ficam com o dinheiro que recebem das côngruas, ele é colocado em comum na sua comunidade religiosa. Então, muitos padres religiosos não são dizimistas, porque aquele já é partilhado dentro da comunidade. Um padre diocesano, ele tem que ser dizimista, porque ele recebe as côngruas, aquelas côngruas ficam para ele, para suprir suas necessidades pessoais. Então, nada mais justo que ele pegue uma parte daquelas côngruas e devolva como o seu dízimo. Então, o padre deve sim ser dizimista. Outra pergunta, preciso dar o dízimo do meu 13º? Sim, é um ganho que você tem
Se você tem consciência de dizimista, quando chega no final do ano, você recebeu o seu 13º, então nada mais justo que você também dê a sua contribuição do dízimo do 13º. Lembrando que a paróquia também tem despesas extras no final de cada ano, com o 13º dos funcionários, etc. Então, é nada mais justo que você também dê a sua contribuição, a sua parcela do dízimo do 13º. Outra pergunta, crianças podem ser dizimistas? Podem e devem ser dizimistas. Desde criança, se você trabalha a consciência do dízimo, isso ajuda ela a ter uma consciência de igreja. Então é incentivado que tenha o dízimo mirim. Que isso seja trabalhado na catequese, que isso seja trabalhado em outras instâncias, na comunidade, na infância missionária, para que a criança, desde a mais tenra idade, ela tenha consciência de partilha, de compromisso com a sua comunidade. Então, se você é um dizimista consciente, conscientize as crianças também a serem dizimistas. Mesmo que seja simbolicamente, uma moedinha com fidelidade todo mês, desperta a consciência de ser dizimista. Outra pergunta, pode ser dizimista? Por ser dizimista, estou liberado das taxas que a igreja tem? A igreja não deveria ter taxas, a igreja tem taxas justamente porque o dízimo muitas vezes não supre as necessidades. Mas se a igreja, a sua paróquia tem taxas ainda, é sinal de que ela precisa ter essas taxas porque o dízimo não é suficiente. A não ser que ela já colocou isso. O ideal seria que dizimistas, que não existissem taxas. Esse é o primeiro passo, né? Que não deveria existir taxa para nada, que o dízimo cobrisse todas essas necessidades. Mas se existem taxas, você deve seguir as orientações que a sua paróquia, a sua diocese coloca. Então, se existe taxa na sua diocese, na sua paróquia, por fato de você ser dizimista, não quer dizer que você esteja isento de contribuir também com aquelas taxas que tem de certidões, de processos matrimoniais e etc. Outra pergunta, tem que contribuir todo mês? Se tiver atraso, tem multa? São perguntas também que parecem um tanto quanto absurdas, mas as pessoas fazem essas perguntas também. Claro, você deve contribuir todo mês. Falamos disso já da fidelidade, né? Então você deve ser fiel todo mês, porque todo mês a paróquia precisa da sua contribuição. Ela conta com a sua contribuição. Agora, se você atrasou por alguma razão ou esquecimento, não se preocupe, não existe taxa porque não é pagamento. Não é uma multa que você vai ter porque você atrasou uma mensalidade, como acontece lá no colégio, quando acontece com a taxa de prestação de alguma coisa que você comprou. É diferente, então não tem multa por atraso. Mas é importante a sua fidelidade. Outra pergunta, quem pode ser agente da pastoral do dízimo? Qualquer pessoa que tiver consciência sobre o dízimo. Um agente de pastoral do dízimo, ele precisa ser dizimista. Já imaginou você trabalhar na pastoral do dízimo e não ser dizimista? Seria uma incoerência. Então, para ser agente da pastoral do dízimo, você precisa ser também dizimista. Mas você precisa ter consciência do que é o dízimo, porque você vai orientar outras pessoas. Então, qualquer pessoa pode e deve ser agente da pastoral do dízimo, desde que ela tenha essa consciência do que é o dízimo e que ela seja também dizimista. Dízimo pode ser feito através de cartão de débito, de crédito. Pode, se a sua paróquia adotou esse sistema e é mais fácil você contribuir fazendo uma transferência bancária, chegando ao expediente paroquial e tem aquela maquininha, você contribui com o dízimo através do seu cartão, não tem problema. É uma contribuição da mesma forma. Não vai mercantilizar o dízimo pelo fato de você ter uma modalidade mais moderna de contribuição. Você pode fazer transferência bancária. Não há problema algum de você utilizar esses recursos mais eficazes, modernos, para contribuir com o dízimo. Quais os meios mais indicados que a paróquia deve ter para receber o dízimo?
Depende da realidade de cada paróquia. A maioria das paróquias, ela tem um plantão do dízimo na hora da missa. Isso facilita, a pessoa vem para a missa, chega um pouquinho antes ou depois da missa, e ela vai lá no plantão do dízimo e faz a sua contribuição. Isso facilita bastante o plantão do dízimo. Também no expediente paroquial, todas as paróquias, elas estão ali nos expedientes paroquiais, possibilitando que a pessoa venha contribuir com o dízimo no expediente paroquial. Há paróquias que também passam em domicílio para facilitar a vida dos dizimistas, né? Tem algumas paróquias que fazem isso, tem os agentes da pastoral do dízimo que vai até as residências para coletar o dízimo das pessoas que contribuem, que participam. Outros que fazem depósito em conta, enfim, você encontra a melhor forma, a paróquia deve encontrar a melhor forma de facilitar que o fiel contribua com o dízimo. Outra pergunta é, o padre deve falar sobre o dízimo nas missas? Esse é um tema muito delicado. Ele deve falar, mas com moderação, com cuidado. Porque é claro que quando o padre fala, ele ganha o aviso, ganha um reforço maior, mas se o padre começar a falar muito sobre o dízimo, vai passar aquela imagem que o padre é dinheirista, que o padre só pensa em dinheiro, que o padre só fala em dinheiro. Então é bom evitar que o padre fique falando constantemente do dízimo. O mais importante é que os leigos falem do dízimo, os agentes da pastoral do dízimo deem seu testemunho sobre o dízimo. É muito mais eficaz, porque ali é um leigo falando para outros leigos, para a assembleia, não fica aquela imagem. Vez por outra, o padre pode reforçar sobre o dízimo, mas falar diretamente com muita ênfase sobre o dízimo constantemente, isso dá um efeito contrário. Passa uma imagem negativa sobre o padre, sobre a paróquia e sobre o próprio dízimo. Outra pergunta: como deve ser feita a abordagem sobre o dízimo? Segue na mesma linha que eu disse antes. Cuidado, por se tratar de um tema delicado, a gente tem que dosar a maneira de falar, porque senão dá o efeito contrário. Passa uma imagem negativa. Então, é importante que as pessoas tenham delicadeza para falar do dízimo, tenha bom senso para falar do dízimo, dosar como falar, quando falar, a ocasião falar do dízimo, para não ficar algo assim muito com aquela imagem negativa, porque quando se fala do dízimo, está falando de dinheiro e isso dá uma imagem que não é legal para a igreja. Penúltima pergunta: por que a Igreja Católica fala pouco do dízimo, enquanto as igrejas evangélicas falam mais sobre o dízimo? Bom, o dízimo na Igreja Católica, ele tem menos tempo que as igrejas evangélicas. E depois a finalidade é outra. Há igrejas evangélicas que são muito equilibradas também para falar do dízimo, outras que são muito incisivas na abordagem do dízimo, às vezes até agressiva. Aquele cuidado que eu disse antes, a Igreja Católica sempre ponderou, é muito equilibrada para falar do dízimo, justamente por ser um tema delicado. Então, há muitas formas de abordagem, de conscientização do dízimo, e a igreja tem esse cuidado também. Então, não é bom ser muito insistente com relação ao dízimo, é bom ter sempre o bom senso. E a última pergunta, 20ª pergunta: é recomendado ter a missa dos dizimistas? Sim, é recomendado. Uma vez por mês tem a missa do dizimista, onde você possa, ali naquela missa, acentuar um pouco mais sobre o dízimo, prestar contas do dízimo, ir vestido com uma veste, uma camiseta própria do dízimo, ter alguma lembrança, alguma coisa, um sorteio, por exemplo, de alguma coisa para os dizimistas. Há várias sugestões, depois eu vou apresentar um material aqui que tem muita sugestão que você pode fazer em relação à missa do dizimista. E então, esse material é esse aqui, ó. Esse subsídio que eu preparei sobre a pastoral do dízimo. Ele é bem fininho, ó. Ele é da editora Vozes. Você pode encontrar esse subsídio nas livrarias Vozes,
nas livrarias católicas, ou direto, ligando para a editora, entra no site da Editora Vozes e faz seu pedido, eles mandam em casa para você esse subsídio aqui, pastoral do dízimo, guia de implantação, formação e atuação do agente. Então aqui você vai encontrar como implantar o dízimo na sua paróquia, formação para os agentes da pastoral do dízimo e também como que eles devem atuar. Vale a pena conhecer esse material aqui. Aqui eu trago muitas dicas de como fazer a abordagem do dízimo. É um livro bem baratinho. E por falar em livro barato, esse outro aqui, que é o último documento da CNBB sobre o dízimo. Esse subsídio aqui é o documento 106 da CNBB. Olha que fininho. Então ele é bem baratinho também. Todo agente de pastoral deveria ter esse subsídio aqui, que ele tem como objetivo geral evangelizar a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como igreja discípula, missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida rumo ao reino definitivo. Esse aqui é o objetivo geral do dízimo na Igreja do Brasil. O dízimo na comunidade de fé, orientações e propostas, documento 106 da CNBB. Se você gostou desse vídeo, faça lá os 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. E se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais alcance o canal tem. E muitas dessas formações, embora sejam breves, elas podem ajudar. Pode utilizar esse vídeo também com seus agentes da Pastoral do Dízimo. Veja o vídeo e depois vocês façam um debate com alguns temas propostos. Essa é a proposta deste vídeo sobre o dízimo. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.